Graça e paz, povo de Deus. Eu sou o Nilson Queiroz, do canal Verdadeira Graça. Estou aqui neste momento para trazer mais uma palavra que vem de Deus. A graça revelada, que foi revelada a nós pelo apóstolo São Paulo, porque o único apóstolo que Deus deu para nós gentil, porque Pedro, João, Tiago pregava para os judeus, mas o apóstolo Paulo pregava para nós gentil. Eu tenho uma palavra nesta manhã e o título desta palavra, o título desta mensagem é essa: Salmo é mandamento e ordenância para nós gentil? É uma pergunta e eu respondo. Salmo não é mandamento, nem ordenância, nem mesmo para os judeus, muito menos para nós que somos gentil, porque Salmo não foi feito pelos profetas, que Deus usava os profetas para falar com o seu povo, mas Salmo era escrito pelos compositores, eles compunham os salmos e cantava esses salmos nas sinagogas, nos templos, nos tabernáculos. O salmo começou lá em Moisés. O salmo não começou em Davi. Davi foi o que mais escreveu salmos. Nós temos 150 salmos, mas todos os salmos não é mandamento nem ordenância. Muitos desses salmos são inspiração daqueles homens sacerdotes, homens que tinham revestimento do alto céu. Deus derramava sobre ele a tua unção, a tua graça, e eles escreviam, inspirada pelo Espírito Santo. Nós vemos cada salmo maravilhoso, cada salmo que nós lemos, olhamos para esses salmos. Ela é mais uma oração, está glorificando a Deus, está exaltando a Deus, está falando da grandeza, das maravilhas de Deus, mas não é mandamento nem ordenância para nós. Muitas igrejas no século 21, nesse tempo que estamos vivendo, estão tirando o salmo e trazendo para a graça, mas salmo são melodias. São cântico. É como um bom escritor de livros, que escreve romances, aqueles também que escreve uma peça de teatro, escreve novela, tem o dom para isso. Outros escrevem filmes, outros compõem músicas. Tantas músicas bonitas, que nós vemos músicas que quando entra aos nossos ouvidos, nós lembramos do passado, de algo que aconteceu quando nós era criança, a nossa juventude, nos leva à recordância. Isso faz bem ao nosso ouvido, ao nosso coração, faz bem à nossa alma. É tão gostoso ouvir uma música que no tempo que nós era menino, adolescente, jovem, a gente ouvia. E nos dias de hoje, talvez nós ouvimos ainda essa música, faz bem para nós. E as músicas, tanto o salmo, muitas vezes eram feitos pela história, pelo acontecimento do povo que saíram do Egito. O salmista pegava a história dos homens, do sofrimento daquele povo e compunha aquele salmo. E muitas vezes eles escreviam inspirado por eles mesmos. Eles eram homens inspirados por Deus, então eles escreviam. Como nos dias de hoje, nós vemos músicas que são história, principalmente a música sertaneja. Nós vemos músicas sertanejas que são muitas vezes criadas, mas nós vemos umas que são fatos verdadeiros, conforme aquela música do Menino da Porteira. Você pode ver ali que o escritor, o que compôs aquela música, diz que foi algo acontecido.
Diz que ali não foi uma música inventada, foi o que aconteceu. Ele disse na letra da música: toda vez que eu viajava pela estrada de Ouro Fino, de longe eu avistava a figura de um menino que corria e abria a porteira. Depois vinha me pedindo: toca o berrante, seu moço, que é para mim ficar ouvindo. E é verdade, eu nasci na cidade de Barretos. A cidade de Barretos, havia ali uma boiadeira próxima do bairro, da casa que nós morávamos. E ali passava muita boiada que ia para o frigorífico. E o berrante, aquele tocador de berrante, ele vem na frente, mais ou menos aí 70, 80 metros na frente da boiada, tocando aquele berrante para chamar a boiada, a atenção da boiada. E segundo a história, o menino corria, abria a porteira e ficava ouvindo o toque do berrante. Depois que a boiada passava, forma um poeirão. Muitas vezes nós via aquele poeirão da boiada que passava. Depois que a poeira baixava, aquele boiadeiro jogava uma moeda. Aquele menino saía pulando, se alegrando, né? Mas um certo dia, ele diz que vindo, de longe ele avistou aquela porteira fechada e não avistou mais o menino. Mas a casa, o ranchinho, beira-chão, que ele chama, um simples ranchinho de sapé. Ali morava aquele menino. E chegando ali, aquele boiadeiro encontrou uma mulher chorando. E o boiadeiro perguntou do menino, ela disse: meu menino foi morto. E quem matou meu filho? Foi um boi sem coração. Então aquele boiadeiro fez um juramento. E no juramento ele diz ainda que o meu gado estoure, que eu preciso ir atrás, nesse pedaço de chão berrante eu não toco mais. Então, são coisas que marcam a vida da gente. Então há muitas outras músicas que são histórias verdadeiras que os compositores, principalmente as músicas sertanejas, gravam e tem feito sucesso. Mas voltando para o Salmo, nós vemos que os Salmos também, muitos dos Salmos são algo que aconteceu no povo, na nação de Israel, e era composto e eles cantavam dentro da sua sinagoga, dentro dos seus templos, nos tabernáculos que eram carregados pelo ombro daquele povo, eles colocavam sobre os seus ombros, sobre os animais, e mudavam de um lugar para o outro. Isto era o tabernáculo na época de Moisés. Mas o que eu quero dizer com isso? Que nós olhamos para o Salmo, que eu disse que o Salmo não é mandamento nem ordenância. Podemos ver ali, no capítulo 37, o Salmo 37, versículo 25. O salmista Davi diz: já fui moço e hoje sou velho. Nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. E os pregadores pegam este versículo hoje e traz para dentro das suas chamada igreja e diz: irmãos, o crente não pode padecer. A Bíblia está dizendo aqui, Davi está dizendo aqui que o justo não padece, que o justo não mendiga o pão, que nada falta na vida do justo. Aí você vai olhar, você vê pessoas que são fiel dizimistas, pessoas que são fiel dentro da casa, chamada casa de Deus, dão o seu tudo ali dentro e levando uma vida de miséria, passando certas lutas, tribulações ali dentro. Aí diz: mas o Salmo diz, o pastor sempre prega, que o salmista disse que nunca viu. Mas o salmista não está confirmando nada. Isso não é mandamento de Deus. É uma expressão do salmista Davi. Ele não está dizendo que o justo não perece, que o justo não passa necessidade. Ele está dizendo que ele nunca viu um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. É a mesma coisa. Você me pergunta, você aí na rua, no bairro que você mora, você nasceu nesse bairro,
Você já viu assassinato? Já viu assalto? E eu vou e digo, não, eu vivo aqui há 30, 40 anos. Eu nunca vi um assassinato, nunca vi um assalto, nunca vi nada de normal aqui no meu bairro. Olha, o Nilson está dizendo que na cidade que ele mora não existe assalto, não existe assassinato. Não, eu estou dizendo que eu não vi. Eu não estou dizendo que não existe. Então o salmista ali está dizendo, fui moço e hoje sou velho, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Agora nós olhamos para a Bíblia, nós vemos quanto sofrimento teve o povo chamado povo de Deus. Começa pelo patriarca Abraão. Ele começou a passar fome e necessidade. E para onde ele foi? Foi para o Egito, uma nação pagã. E chegou no Egito, tomaram a mulher dele. Vocês conhecem a passagem de Abraão. Vocês veem a passagem de Isaac. Aconteceu a mesma coisa, ele foi para o Egito. E lá também quiseram tomar a mulher de Isaac. Depois vocês olham para Jacó, porque Deus, quando apareceu no monte, ele citou os 3 patriarcas. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Jacó começou a passar fome, necessidade, desamparo, ficou desamparado, fugitivo. E ele, depois que retornou para a casa dos seus pais, vivendo ali naquele lugar, passando fome e necessidade, aonde ele foi matar sua fome? Aonde ele foi buscar comida? Numa nação pagã, no Egito. Agora, como alguém pode dizer assim, mas eu nunca vi um justo desamparado? Ficaram desamparados. Não tinha nem comida, nem mendigar o pão, não tinha o que comer. Aí foi morar definitivamente no Egito. Você vê o sofrimento de José, jogado dentro de uma caverna, ficou desamparado ali. Depois foi vendido como escravo. Mas não era um homem justo, temente a Deus? Vocês veem quantos homens que foram homens justos, homens que andaram correto na presença de Deus e andavam desamparado, passando necessidade. Vocês veem que José, o carpinteiro, o pai de Jesus, marido de Maria, a Bíblia diz que quando ele viu que Maria estava grávida, sem que ele ainda não tinha tocado em Maria, ele secretamente, ele quis deixar a cidade embora. O anjo apareceu e disse, José, não faça isso. E a Bíblia diz que José era um homem justo. Não faça isso, José, porque o que nela está gerado é obra do Espírito Santo. E José ficou ali até o nascimento. Mas nós vemos que no nascimento daquela criança, quantas vezes, quantas portas foi batido. José batia na porta e as pessoas não atendiam. Ele ficou desamparado. E aonde foi nascer o Filho de Deus? Numa cocheira de animal. Então, como nós podemos olhar para esse salmo e dizer que nunca viu um justo desamparado? José ficou desamparado. O próprio Jesus nasceu numa cocheira. Quantos servos de Deus que mendigaram o pão? Os apóstolos sofreram, foram desamparados, não tinham casa para morar. Andava de um lugar para o outro, debaixo de frio, de chuva, quanto sofrimento. Então este salmo é apenas uma expressão do salmista Davi, para que eles cantassem nos santuários de Deus. Mas não é mandamento nem para os judeus, muito menos para nós gentios. Olhamos para outro salmo, o Salmo 34, versículo 7, que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. Aí os pregadores no púlpito falam, tá vendo, irmãos? O anjo do Senhor acampa ao nosso redor. Nós temos a proteção do anjo à nossa volta. Mas nós olhamos, a igreja, ela está segurada. Ela tem alarme. Muitas vezes é pago ali um vigia para sempre estar cuidando daquela igreja. Né? Nós vemos que os carros nas ruas, muitas vezes,
os diáconos, os obreiros têm que ficar cuidando dos carros, com medo de alguém roubar, câmera para todo lado, né? Coloca no seguro os bens da igreja, mas espera um pouco, tem alguns pregadores, alguns grandãos aí, que tem segurança. Eu vejo aí esses grandes, chamados grandes homens de Deus, que não existe grande homem de Deus, são todos iguais. Eles têm segurança. Eu vi um certo pregador aí da televisão aí que apareceu num certo lugar para pregar com 8 homens fortes ao lado dele, ele no meio. Eles têm, mas como eles pregam dizendo que o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que eu teme? Então você vê que isto não confirma com o que eles dizem. Então por isso eu volto a dizer que salmo não é mandamento. Salmo é melodia cantada para nós. Nós podemos tirar algum exemplo do salmo e trazer para a mensagem da graça, porque nós vemos que tem a ver com o nosso Deus, tem a ver com a Bíblia Sagrada, mas nós não podemos afirmar que isso é um mandamento, que isso é uma ordenância, que tem que ser assim, que isso foi apenas expressão não só do salmista, conforme o Salmo, acho que o Salmo 90, e versículo 10 diz que a duração do homem é 70 anos. Mas a Bíblia não diz que a duração do homem é 70 anos. Deus nunca disse isso. O salmista diz, o que passar disso aí faz de canseiro. Eu conheço homens que estão com 80 anos, 90 anos, estão andando, caminhando normal. E nós vemos que Abraão viveu 175 anos, Isaac viveu 180 anos, nós vemos que Jacó viveu 147 anos, né? Então como ele pode dizer que a duração da vida de um homem? Mas nos dias de hoje, nós estamos vendo aí, no Japão tem uma mulher com 116 anos, está perfeita, perfeita de tudo. Eu vi uma mulher agora com 111 anos, uma com 110, outra com 111, cantando parabéns, soprou a velhinha ainda, de 111 anos, lúcida de tudo. Então isso é maravilhoso. Então esse salmo não bate. Por quê? É a expressão do salmista. Então você que está me ouvindo, você que é pregador da graça, ou que seja pregador da velha religião, não pega salmo como mandamento, como ordenança, porque salmo é cantiga. Músicas feitas para que o povo cantava na sinagoga, nos templos onde eles estavam. Por isso que o apóstolo São Paulo diz no capítulo 14, 26, quando se reunir, uns têm salmo. O que é salmo? Cântico. Uns têm corinhos, uns têm palavra, outros têm mensagem. Que tudo isto, testemunho, tudo isso seja para edificação do corpo de Cristo. Eu quero, nesse momento, te agradecer. Você que ouviu esta mensagem, divulga, passe para os seus amigos, deixa aí o seu like, continua divulgando para que nós podemos alcançar mais e mais vida para a graça de Cristo. Graça e paz para todos.